Olá, conversaremos agora sobre a projeção do fluxo de caixa livre, entendendo como a primeira etapa de uma análise de uma decisão financeira de longo prazo, quer dizer, da avaliação de um investimento, onde esse fluxo de caixa livre caracteriza a movimentação do dinheiro no tempo, fluxo de caixa, associado aos investimentos ou ativos, de fato, colocados na operação. O adjetivo livre, então, caracteriza esse fluxo de caixa livre, liberado pelos ativos para todos os seus financiadores. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro, entender o que é esse fluxo de caixa livre. E segundo, compreender aí os principais componentes associados a essa projeção do fluxo de caixa livre. De outra conversa nossa, nós já vimos que o fluxo de caixa livre ele pode ser obtido a partir das estimativas de resultados operacionais, aí entendendo os resultados operacionais como aqueles que são isolados aí da operação, não consideramos a figura das dívidas, e onde, para os quais nós consideramos a receita de vendas, quer dizer, os valores aí daquilo que vendemos, subtraído dos consumos, também chamados aí de gastos incorridos, custos ou despesas, mas que de um modo geral nós costumamos segregar em gastos fixos e gastos variáveis. Então, quando ao resultado operacional nós realizamos ajustes, aí nós temos a possibilidade sim de encontrar esse fluxo de caixa livre. Então, nessa nossa conversa, a ideia é entender quais são esses ajustes e a partir daí como é que esse resultado, esse fluxo de caixa livre poderia ser obtido a partir do resultado operacional, respectivamente ajustado. Também de conversa anterior, verificamos que toda e qualquer discussão financeira acaba envolvendo a análise do dinheiro no tempo. Então, essa análise do dinheiro no tempo acaba caracterizando essa visão financeira, esse subsídio maior da visão financeira materializada sob a forma de fluxo de caixa. Quando vamos entender o fluxo de caixa, em finanças ele pode ser apresentado de diferentes formas. Então, se eu estou analisando a evolução de recebimentos e pagamentos da empresa, geralmente eu estou construindo um fluxo de caixa no horizonte diário, cuja ideia, na verdade, é monitorar a evolução do saldo lá da conta corrente, da conta caixa, quer dizer, das contas de curto prazo da empresa. Mas se o objetivo é julgar uma decisão de longo prazo, uma decisão que muitas vezes implica em realizar um investimento hoje e a partir daí projetar a oferição de benefícios em períodos futuros, de um modo geral, eu estou querendo então entender os impactos associados a esses ativos ou investimentos nesse horizonte de multiperíodos, que aí estamos chamando de longo prazo, e onde, quando usamos o adjetivo livre, aí estou tentando entender exatamente aquele fluxo de caixa gerado pelo negócio para seus financiadores e onde nós não levamos em consideração gastos ou movimentações associadas a dívidas, obrigações ou passivos financeiros, como também podemos chamar. Num exemplo real, as farmácias Pague Menos, quer dizer, apresentando os seus números para potenciais interessados investidores, apresenta também lá o seu fluxo de caixa livre, quer dizer, o fluxo de caixa gerado a partir das suas operações, dos seus investimentos. Esse fluxo de caixa livre, então, tem essas características, quer dizer, vem das operações, quer dizer, dos investimentos e ignora efeitos de dívidas, obrigações ou capitais de terceiros. Se vamos então tentar estimar o fluxo de caixa livre, aí voltamos àquelas considerações. Ora, eu vou chegar no fluxo de caixa livre a partir de projeções de resultados operacionais, quer dizer, receitas menos gastos reconhecidos, faço ajustes e chego então onde de fato eu quero, que é o fluxo de caixa livre. E quais ajustes eu preciso fazer? Em linhas gerais, podemos apresentar os ajustes em três blocos. No primeiro momento, na verdade, esses gastos não desembolsáveis, quer dizer, nós reconhecemos gastos não desembolsáveis na projeção do resultado, mas eles não afetam diretamente o caixa.
o que é que são esses gastos não desembolsáveis? São gastos associados a reconhecimentos de consumo, mas que, de um modo geral, o desembolso foi feito lá na origem. Por exemplo, a depreciação de um equipamento. Eu desembolsei quando comprei e investi no equipamento. Mas à medida que ele se torna disponível para meu uso e ganho, em cada um dos períodos eu vou reconhecendo a depreciação. A depreciação, ela afeta resultado, mas ela não afeta a caixa. Aí, em linhas gerais, eu preciso estornar isso. Então, quando eu estorno esses gastos operacionais fixos não desembolsáveis, como a depreciação de equipamentos, máquinas, quer dizer, de ativos ou investimentos tangíveis, se porventura eu estivesse fazendo referência a intangíveis, eu estaria falando a expressão amortização de ativos, ou se fosse recursos minerais, exaustão, mas que caracterizam esse pacote aí de gastos não desembolsáveis. Então, quando eu faço isso, eu obtenho o chamado fluxo de caixa operacional, que seria aquele fluxo de caixa gerado pelas operações. Se a esse fluxo de caixa operacional eu faço ajustes relativos a investimentos de longo prazo, também chamados de ativos não circulantes, máquinas, equipamentos, imóveis, e aí nesse caso os ajustes podem envolver o menos, quer dizer, subtrações, quando eu invisto, quando eu tiro o dinheiro do bolso, né, do meu bolso, do bolso do financiador e coloco na operação, ou eventualmente recuperações, quando eu vendo algum desses investimentos. Então, quando eu considero essa movimentação de investimentos de longo prazo e também de capital de giro, quer dizer, subtraio quando invisto, somo, adiciono quando recupero, quando resgato. O capital de giro é entendido como aquela parte aí dos investimentos de curto prazo, né, estoques, clientes, caixa, subtraídos aí de também financiamentos de curto prazo que porventura eu receba da operação, como fornecedores, folha a pagar, quer dizer, imposto a pagar. Então é aquele investimento líquido de curto prazo que eu mantenho na operação. Então, quando desse resultado operacional eu ajusto o estorno de não desembolsáveis, de investimentos de longo prazo e de capital de giro, aí sim eu permito obter o nosso fluxo de caixa livre. Quer dizer, input, etapa importantíssima para poder avaliar uma decisão financeira de longo prazo como uma avaliação de um investimento. Naturalmente, esses gastos não desembolsáveis aí se materializam dessa forma, né? Quer dizer, em linhas gerais, o grande gasto não desembolsável que a gente costuma ter é a depreciação de ativos tangíveis, mas em outros contextos eu posso falar em amortização de intangíveis ou exaustão de recursos minerais. De um modo geral, esses gastos representam consumo, seja por meio aí de desgaste ou obsolescência, mas eles não são desembolsáveis. Então, como eles não são desembolsáveis, na composição do fluxo de caixa operacional, aí eu sou obrigado então a fazer o estorno e o ajuste disso. Qual é o cuidado que eu tenho que ter? A depender da forma de tributação da empresa, esse gasto ele pode ter um efeito financeiro fiscal. Como eu reconheço o consumo, eu reduzo, por exemplo, a base tributável de uma empresa que opte por ser tributada por lucro real, aquele lucro que resulta do confronto de receitas e consumos e gastos. No exemplo, então, didático, dado aí a situação da bilirrubina, tem uma série de informações sobre resultados e a partir daí a atividade pede para que seja feita uma projeção do fluxo de caixa livre do momento zero, né, que está sendo chamado de ano zero, no momento que o investimento é feito, e a partir daí do ano 1, quer dizer, o primeiro ano de operação, quando ela tem algum resultado operacional. E aí, nesse caso, como é que eu faria? Usando lá aquele plano de contas aí simplificado que a gente viu, onde ao resultado operacional eu considero ajustes e chego no fluxo de caixa. Então, usando as informações que vimos anteriormente, ao resultado operacional, eu vou fazer então ajustes do estorno de gastos não desembolsáveis como a depreciação, vou considerar a movimentação de investimentos de longo prazo, de capital de giro e vou chegar nele. E aí eu tenho os dois momentos geridos. O ano zero,
que é o instante inicial, onde eu vou realizar os investimentos, e a partir do ano 1, onde eu vou fazer a recuperação aí por meio de resultados operacionais. Então, o que o enunciado diz? Que no ano 0, investiremos 150 em equipamento, está aqui a recuperação, o investimento em 150, e também investiremos 20 em capital de giro. Então, 20 em capital de giro. Ora, se eu considero nesse momento 0, eu não tenho um resultado operacional e também não tenho a recuperação de gastos não desembolsáveis, já que é o momento inicial, é o momento em que simplesmente eu estou fazendo o investimento. Então, nesse caso, nesse ano 0, eu vou ter um fluxo de caixa livre da ordem de 170 negativos. Eu estou investindo na operação 170 negativos. No primeiro ano, com a operação existente propriamente dita, eu tenho uma estimativa de resultado operacional da ordem de 300, que é isso que eu estou considerando. Tenho gastos não desembolsáveis, que ele chama a atenção disso, né, que seria a depreciação, né, estimada em 50. Então, eu estorno esse valor reconhecido na apuração desse resultado, quer dizer, de 50. Chego, então, num fluxo de caixa operacional de 350. Ora, o enunciado nada diz sobre recuperação de investimento de longo prazo ou colocação de novos investimentos, seja de longo prazo ou seja em capital de giro. Então, como eu nada tenho nesse período 1, então eu teria um fluxo de caixa livre estimado para o ano 1 de 350. Agora, e se de repente nós fôssemos ampliar e realizar a estimativa do fluxo de caixa para toda a operação, quer dizer, para o momento 0, o ano 0 e para cada um dos 3 anos futuros aí da bilirrubina. Então, se de fato eu construo o fluxo de caixa livre de toda a operação, de fato eu estou então atendendo aquela primeira etapa da avaliação de decisão financeira de longo prazo, onde na verdade eu estou tentando entender todos os impactos associados aos ativos ou investimentos, onde além do investimento inicial eu vou ter a recuperação em cada um aí dos anos futuros. Então, se vamos fazer isso, de fato, estamos então atendendo aí a essa preocupação da primeira etapa de projetar todo o fluxo de caixa livre. Como já tínhamos feito a projeção para o ano 0 e o ano 1, agora eu vou completar as informações que o enunciado dá. Então, no ano 2, eu tenho uma estimativa de resultado operacional de 500, tenho gastos não desembolsáveis, depreciação de 50, quando eu estorno, eu passo a ter um fluxo de caixa operacional de 550. Nenhuma informação é dada sobre novos investimentos ou desinvestimentos, daí eu vou ter um fluxo de caixa livre de 550. No ano 3, aí eu vou ter um resultado operacional estimado em 800, vou ter depreciação de 50, vou ter um fluxo de caixa operacional de 850, só que agora ele diz que eu vou ter recuperações. Então eu vou ter recuperação do valor colocado no equipamento. O ano 3 é o ano em que essa operação se encerra. Como a operação encerra e toda a visão financeira é uma visão de dinheiro e tempo, logo, obrigatoriamente, tudo aquilo que eu investi, eu tenho que considerar o seu desinvestimento no final da operação. E aí, nesse caso, ele está assumindo um valor residual de 30 para os equipamentos, né, os investimentos em longo prazo que ele fez, e como também está imaginando que a gente conseguiria recuperar todo o capital de giro da ordem de 20. Então, se eu tinha um fluxo de caixa operacional de 850 e vou ter recuperações de 50, é como se então eu estivesse construindo uma estimativa para o ano 3 de um fluxo de caixa livre da ordem de 900. Então, quando eu realizo essa projeção, essa estimativa, eu acabei então construindo toda a projeção de fluxo de caixa livre para a operação da bilirrubina, quer dizer, a primeira etapa aí do processo de análise da decisão financeira de longo prazo, quer dizer, da avaliação de investimentos. De conversa anterior, nós acabamos vendo que a avaliação da decisão financeira de longo prazo seria formada por 3 etapas. Essa primeira etapa
que seria projetar os fluxos de caixa livre, que na sequência será complementada pela avaliação dos impactos associados ao financiamento e à comparação. Então, da bilirrubina, nós construímos essa projeção de fluxo de caixa livre, aqui apresentado então dessa forma. Teríamos um investimento de 170 no ano zero, no momento inicial, recuperações de fluxos incrementais, mais um valor residual de 50. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, é toda a projeção de fluxo de caixa livre associado a esse julgamento da decisão financeira de longo prazo da bilirrubina. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolviam entender o fluxo de caixa livre e compreender os principais componentes associados a essa projeção. Aqui vimos que a partir do resultado operacional eu posso estornar gastos não desembolsáveis, chegar no fluxo de caixa operacional, e aí quando eu considero a movimentação, recebimento, quer dizer, recebimentos ou desembolsos de investimentos de longo prazo ou capital de giro, aí sim eu posso chegar no fluxo de caixa livre. Bons estudos!